cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. E eu, Sérgio Bruni, aqui com uma convidada muito especial. Mas antes da gente falar do episódio, não deixe de seguir o canal, não deixe de seguir, não só seguir, né? Agora também tem o vídeo, né? Então, clicar no sininho. Importante você clicar no sininho para sempre receber notificação quando a gente subir um episódio novo. Sempre, todas as terças-feiras, a gente vai subir um episódio e, como de costume, sempre nas plataformas de podcast. E um episódio muito, muito legal, hein, cara? E a própria Isa aqui, você vai apresentar ela, mas o que a gente gostaria, né? O que as pessoas gostariam que o RH soubesse da questão da saúde mental nas empresas. É isso aí. Muito legal. Serginho, hoje a gente está com uma super convidada, eu sou suspeita para falar porque eu sou fã da Isabelle Iannelli. A Bela, ela é professora de equilíbrio emocional, formada na Itália. Ela também é pedagoga com pós-graduação em arte e terapia pela USP. E ela é sócia de uma plataforma que visa trazer os temas ligados à saúde emocional, à saúde mental. É uma plataforma chamada Oceano. E a Isa tem vários trabalhos incríveis, acho que esse vai ser o primeiro de muitos podcasts, que a gente vai ter a honra de tê-la conosco. E para esse episódio especificamente, a gente queria ouvir a Isa sobre uma pesquisa que ela e a sócia dela, a Natália, fizeram com as empresas para mapear como está a saúde mental, a saúde emocional das empresas. E o nome da pesquisa é Tudo que você gostaria que o seu RH soubesse. Então, Isa, seja muito bem-vinda. A gente quer que você conte um pouquinho para a gente, primeiro, dessa pesquisa, do propósito dela, para a gente ir aprofundando aí nos tópicos que surgiram dessa escuta que vocês tiveram tão Mas cuidadosa. até antes fala um pouco dela, né? Por Pelo favor, amor de Deus. por favor. Sim, com certeza, a gente quer ouvi-la. Oi, obrigada, gente. Super feliz de estar aqui conversando sobre um assunto tão importante. Então, só para contextualizar, essa pesquisa, ela nasce também da nossa trajetória. Eu e a Natália Roberto, minha sócia na Oceano, a gente veio da Itália depois de concluir um curso, uma formação em equilíbrio emocional, que nos dá a oportunidade de sermos facilitadoras dentro de diversos grupos. Então, é um curso que te forma para falar sobre equilíbrio emocional. Não importa qual é o contexto que você está. Então, eu venho da área da educação, fui professora durante muitos anos. A Natália é da comunicação e foi gestora de moda também por muito tempo. Mas a gente se aproximou na Itália e quando a gente voltou, a gente resolveu estudar juntas. Só que duas pessoas muito fazedoras, estudando juntas. No segundo encontro, a gente tinha um projeto já. Já estava tudo combinado. Então, assim, nasceu o curso das emoções, que foi um curso online que a gente teve desde 2018 até esse ano, que foi a última formação do nosso curso online. E aí, naturalmente, ao longo do tempo, a gente foi sendo chamadas por pessoas dentro de empresas. Então, a pessoa fazia o nosso curso online e daí falava: vocês não querem conversar com a minha equipe? Você não quer falar lá de medo, de ansiedade, de tristeza? E foi assim que a gente foi entrando no mundo corporativo e vendo todos os problemas que tem o mundo corporativo em saúde mental, equilíbrio emocional, cuidado com as emoções, e, enfim, um mundo de coisas que a gente foi descobrindo. E aí, dessa nossa experiência, a gente decidiu abrir uma pesquisa para ouvir funcionários, porque a gente sabe que muitas vezes na empresa eu não tenho uma abertura tão grande para falar o que eu realmente acho de uma palestra de bem-estar ou de uma ação pontual. Então, a gente queria ouvir funcionários contando, né, no mundo ideal para o RH deles, sem serem identificados, o que eles diriam para o RH deles em temas como burnout é a palavra da moda, né? Mas pode ser ansiedade, depressão, estresse, insatisfação com o trabalho, do que a gente está sofrendo. Relações, como é que uma relação de parceria ou de não parceria interfere no meu trabalho. Propósito, sentido do trabalho, como que ele poderia ser cultivado na empresa de um jeito diferente e qual é a empresa dos sonhos dessas pessoas. Então, a nossa trajetória trouxe a gente para essa pesquisa, assim, sabe? Para a gente dar corpo
a voz de pessoas que a gente está Só até, desculpa até te interromper, fazer uma pergunta antes, né? Eu sou uma pessoa, assim, até pelo todas as gravações que eu vim fazendo de podcast com diversos profissionais, era talvez uma crença meio que eu acredite, mas um pouco da formação que você fez. Eu nunca acreditei muito no equilíbrio, né? Eu acho que equilíbrio é uma palavra muito forte, né? Então você precisa estar super equilibrado. E eu acho que você tem momentos na sua vida que você vai dar mais ênfase ou mais foco naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, eu tenho eu comigo mesmo, minha atividade física, meus conhecimentos, legal. Aí se eu estou num momento de mais foco no trabalho, talvez eu vá gastar mais energia com isso, mas isso não quer dizer que talvez eu não esteja equilibrando. Então, você que fez um curso de equilíbrio emocional, como que é você trabalhar essa palavra equilíbrio? Porque eu penso muito numa harmonização, né? Até uma curiosidade antes da gente entrar nesse assunto. Ah, isso é muito bom. A gente prefere a palavra equilíbrio à palavra inteligência. Se bem que nesse programa tá tudo muito. É só uma questão de nomenclatura, porque na verdade esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, o que é? E aí vem essa nomenclatura do Paul Ekman, que é um dos criadores desse programa e que é aquele psicólogo que está por trás do filme Divertidamente, sabe? Super. A pesquisa dele é a pesquisa das emoções Você universais. que está assistindo aqui, ouvindo, eu aconselho demais assistir esse filme, porque é uma aula. É maravilhoso. Bom, é da Disney, né? A Disney é um monstro em fazer isso e tocar as pessoas. Então ele trabalha 4, né? São 4 emoções. Ele trabalha 5 emoções 5 emoções. universais. Isso. Então, assim, é um espetáculo. Você que quer, de uma forma lúdica, inclusive com o filho, com amigos, assim, é muito legal. Não, um esse é um espetáculo. filme que não é para criança, né? A criança gosta, mas o adulto gosta muito mais, porque a gente vê ainda outras nuances. Eu abri o coração aqui, eu fiquei bastante emocionado em alguns momentos, né? Porque te relembra muitas coisas que você passa. Sim. E jeitos com que a gente trata as emoções, às vezes querendo esconder, né? E aí, então, o equilíbrio emocional para esse programa, ele vem dessa consciência da emoção em mim e no outro, no momento que ela acontece. Porque às vezes acontece muito da gente saber o que a gente passou por uma emoção, mas muito tempo depois, né? Você fala, ai, eu tava só com raiva, era fome, era sono, né? Eu não tinha dormido direito, daí eu respondi atravessado. Mas esse programa, ele quer fazer com que a gente introduza lucidez no sistema emocional. Então, que na hora da emoção, a gente possa reconhecer a faísca antes da chama. O Paul Ekman chama isso, né? Então, reconhecer a raiva chegando, o medo chegando. Então, o equilíbrio, ele não vai vir de uma pílula mágica ou que você vai estar sempre zen, né? Até porque o equilíbrio estático, que é um pouco do que o Serginho estava trazendo, não existe, né? Ai, é horrível, né? Quando a gente vê, né, os gráficozinhos lá dos nossos batimentos estaticamente, perfeitamente acontecendo, é que a gente não tá vivo, a gente morreu. Então tem que ter os picos dos altos e baixos, mas como que você gerencia isso? Acho que foi a grande aula que vocês tiveram aí nesse curso. Foi a grande sacada, com certeza. É isso, não existe. Se existe alguém dizendo faça isso para ser equilibrado, é uma supressão das emoções, né? A gente tá fingindo alguma coisa. Então, esse programa tem muito essa tentativa de trazer equilíbrio sem depender dos fatores externos, sem depender de eu estar com o casamento perfeito, né, o trabalho perfeito, a casa perfeita. Como é que a gente faz para a gente trazer um pouco de equilíbrio sem depender de fatores externos? Como é que a gente cultiva isso dentro de nós? E um jeito bem prático é a gente começar pelas nossas emoções, começar a perceber elas na hora em que elas acontecem. Eu gosto muito disso que você está falando. A gente até gravou outros podcasts, Isa, porque esse sempre foi o meu grande tema de pesquisa, começando dentro das empresas também, né? Eu tenho uma trajetória aí de 13 anos no mercado de educação para executivos e consultoria, então vivi muito dentro dessas grandes empresas e o meu trabalho era fazer uma investigação de quais as causas humanas que estavam afetando os resultados, as performances. Então era muito ligado a essa questão dos soft skills, né, que hoje também tem outros nomes aí de socioemocional e tudo mais, mas a gente percebia que a maioria dos grandes talentos, eles eram contratados por um currículo exemplar, né, os mais variados cursos e diplomas, mas eles saíam ou eram mandados embora por conta dessa falta de habilidade
em detectar e fazer o gerenciamento dessas emoções. Uma coisa que é tão importante, que é isso, quando você detecta, né? E a partir... O que você projeta que começa... É o gatilho para aquela emoção. O que aconteceu antes da emoção ser despertada dentro da pessoa? E a gente sempre usa até uma metáfora aqui para falar disso, que a nossa mente está o tempo inteiro produzindo histórias e pensamentos, né? A mente é uma grande máquina de produção de pensamento. E a gente pensa, e esse pensamento ele projeta uma história na nossa tela mental. E a partir dessa história a gente se emociona, porque a gente assiste aquele filme na nossa mente acontecendo. Então, a partir do momento que a gente fica consciente dessas histórias que estão acontecendo, que a gente vira um observador maior disso, a gente consegue gerenciar melhor aquela emoção que vem. Sim. Que numa provocação que a gente fez um vídeo mais curto, né? Que qual era o filme que as pessoas, ou quem tá nos vendo, assistindo, nos vendo, nos ouvindo, mais era recorrente na vida dela. Se era um filme de terror, um filme de comédia, e isso, o que mais está passando na sua cabeça? Você é uma pessoa mais catastrófica, que tudo vai dar errado, ou não, você é uma pessoa mais comediante, você leva tudo mais na brincadeira, ou seu filme é um filme... Um drama. Eu achei super interessante ela trazer isso, porque que era o das emoções são contagiantes, que você falou, Foi bem veio esse daí. episódio. Então, assim, acho que tem muito a ver quando você fala muito de emoções, porque tudo vem pelas emoções, porque é isso como ela falou, nós somos um grande eletrocardiograma, né? E esse eletrocardiograma, e as pessoas, não, eu não quero mais sentir isso, que é o que a gente estava falando na prévia, inclusive, antes de gravar, que as pessoas ou tomam remédio, ou não quero sentir a dor. Uma pílula mágica. E quero passar por essas sensações, ou esses sentimentos, ou essas emoções. Eu quero ter uma vida tranquila, assim. Você tem certeza que você quer essa vida? Porque essa vida, uma hora, ela vai ficar muito monótona e chata também. Claro. Ela fala, mas eu queria alguma coisa assim. Eu queria também ter, ou ganhar um pouco mais de dinheiro, eu queria também ter um pouco mais de emoção aqui, ou ter uma forma diferente. E aí, na hora que você... Eu acho que o ser humano ele é um grande ser insatisfeito por natureza, né? E agora, acredito, com as redes sociais ainda só piora, né? Então, assim, quando a gente vai para o meio corporativo, você que tem toda essa experiência, e aí você vê com a nomenclatura do burnout, mas a gente está falando do burnout hoje em 2023, mas talvez em 2022, né? Porque em 2023 talvez venha um nome diferente, Sim. 2024 outro, 2025, porque a hora que a gente vai falar de saúde mental, eu acredito que vão vir muitas doenças. Burnout, ansiedade, depressão. Quando a gente fez essa pergunta na pesquisa, a ideia foi saber se as pessoas estão sofrendo nas empresas. E o que vocês acham? Bom, tem um estudo que eu li que 79% das pessoas, 78,3%, se eu não me engano, dos brasileiros são infelizes no local de trabalho. Então, se a gente está falando que quase 80% das pessoas são infelizes, e ela vai gastar em torno de 20, 30, 40, 50 anos da vida dela trabalhando de 8 a 10 horas por dia, eu acho uma insanidade isso. Insanidade. E, na verdade, é aquilo que a gente falou, inclusive, na prévia, mas também é vendido que você tem que ir atrás da sua felicidade, que você tem que fazer o que você ama, e eu não acredito muito nisso. Eu não sou tão romântico com a vida. Eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito, independente se você ama ou não ama. Porque você tem boleto para pagar, você tem responsabilidade, você tem algumas questões que acontecem na sua vida, e eu não acredito que a vida é justa. Por que talvez eu nasci numa família com dinheiro, com saúde, e de repente você não? Quem sou eu para ser mais merecedor do que você? Então a gente começa também a entrar numa filosofia muito profunda aqui, mas quando você traz para a prática, eu não sou muito romântico, eu prefiro dizer que a vida ela é dura do jeito que ela é. E aí a gente precisa ir, como o próprio ser humano é o ser mais adaptável do planeta. Então você pode ir num deserto, tá 50 graus de tarde, e à noite fazer 0 grau e você sobreviver. E como que isso também vai ser feito no seu dia a dia? É isso que vai acontecer no seu dia a dia. Esse é um dos insights que a gente teve com essa pesquisa, sabia? Porque teve essa parte de propósito, né? Sentido. Primeiro a gente perguntou assim, se você ganhasse dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Essa é uma boa pergunta. Porque não é 1 milhão, porque às vezes 1 milhão para a pessoa não é nada. Ou então para outra pessoa 1 milhão é tudo, né? É a grande loteria. Então, se você ganhasse um dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar, o que você faria? E aí tinha algumas perguntas fechadas e a gente também deixou um espaço para ouvir as pessoas. Então, a pergunta fechada é, pararia de trabalhar,
mudaria o meu trabalho, mas continuaria nele, né? Então faria ajustes na empresa, ou então mudaria o ramo, mas seguiria fazendo o que eu estou fazendo aqui. E a outra pararia de trabalhar, mudaria e seguiria fazendo exatamente a mesma coisa. Pra gente, o que é interessante é que quando a gente faz a pergunta aberta, muitas pessoas, assim, foi bem pouca gente respondeu que pararia de trabalhar. Algumas pessoas, na resposta aberta, falaram assim: eu pararia de trabalhar porque eu abriria um sítio de orgânicos e eu faria eventos e não sei o que. Ou seja, ela pararia de trabalhar dentro do sistema, só que ela seria Trabalharia muito mais nesse outro empreendimento. E assim, tem várias dessas. Tem assim, eu faria psicologia e eu atenderia de graça. Eu cuidaria só dos meus filhos e faria a educação deles dentro de casa. Gente, é coisa que é trabalho pra caramba, né? Então, o ser humano tem essa vontade de oferecer, assim. Isso está muito ligado à nossa essência. E aí, então, esse é um insight que todo mundo quer ser útil. Mas esse insight pode ser aplicado ainda ao propósito, né? Como é que a gente está vendo esse propósito no trabalho? E aí tem um recorte geracional, assim, na nossa pesquisa que dá para ver que tem uma galera que está com a desilusão do trabalho. Então, o trabalho não vai me trazer nada. Isso aqui é das 7 da manhã às 4 da tarde. Depois eu vou viver no final de semana ou vou viver à noite. E tem outra galera que está procurando todo o sentido da vida, né? Isso aqui tem que me fazer muito feliz. Eu não gosto de entrar na plataforma e pagar imposto. Será que eu devo fazer isso? E alguém vai ter que fazer isso, né, gente? Alguém vai ter que entrar na plataforma e pagar imposto, que é uma coisa muito chata. Então a gente vê, assim, esses dois extremos. Uma hora a gente vai para um, outra hora a gente vai para outro. Eu vejo na minha vida que, por exemplo, eu vejo que nas pessoas dos meus pais, o trabalho sempre foi um lugar de muita desilusão. Assim, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e viver no final de semana e pagar as férias. E é isso. E agora eu vejo nos meus amigos o romantismo. Se isso aqui não me satisfaz 100%, eu não quero ficar nessa Uma empresa. eterna busca de qual o meu propósito, né? Não sei ainda, mas eu tenho que achar um grande propósito. É individual? Exato. Propósito? O que é isso? É único, é num momento só da vida que você descobre, né? E Não pode mudar. não pode mudar ao longo do seu desenvolvimento. Muito. E Bela, te ouvindo também, e até conectando com a pergunta, né? Com os seus comentários, Serginho. Eu lembrei até de um vídeo ou de um ensinamento que eu vi da Lama Tsering, porque antes a gente estava falando de uma lama budista que o budismo, para mim, é uma grande filosofia de vida, né? Não estou falando aqui de religião, mas estou falando dos princípios budistas, assim, que eles trazem. E ela falava sobre motivação. E que a motivação está totalmente ligada com o sentido do teu trabalho. Então, que você pode fazer algo muito pequeno. Então, se você faz pão para vender, mas se você tem uma motivação pura, uma motivação grande naquele ato de fazer o pão, já é um grande feito. Você pode estar fazendo uma coisa gigantesca com impacto mundial, mas se a sua motivação não é uma motivação pura, aquilo perde o sentido. E motivação é motivo a agir, né? Então, qual é o Perfeito. motivo para você agir? É, É o que te faz ter a motivação. E às vezes ter essas motivações nas pequenas ações, que é o que a gente estava falando antes, né? Genial que a Isabela. Nas pequenas ações que você mesma falou, né, Isa? Às vezes você não precisa ter o propósito maior, mas assim, ter propósito nas pequenas ações do dia a dia. E aquilo vai construir um caminho evolutivo, né, para você e para quem estiver ao teu redor. É menos o que você faz, mas muito mais como você faz cada ação. E esse insight não foi nosso, né? Esse insight, apesar de que ele está explicado na nossa pesquisa, que está em aoceano.org/pesquisa, esse insight é do Cortland Dow, que é um pesquisador, assim, magnífico. O Cortland, ele é criador do Healthy Minds, que é todo um projeto para a gente cultivar mentes mais saudáveis, que ele tem junto com o Richard Davidson, que é aquele baita pesquisador também de bem-estar, felicidade. E aí o Cortland ele vai explicar como a gente deveria mudar o nosso senso de propósito para esse lance que a gente aprendeu nas redes sociais, que é ter um carro e ter o queixo mais bonito e agora a pele mais levantada, né? Essa coisa muito dos fatores externos. Como que a gente vai mudando esse senso de propósito individual para o coletivo? Então, ele vai pesquisar pessoas que têm um senso de propósito individual, que é ganhar mais, e vai pesquisar pessoas que têm um senso de propósito coletivo, que é
com essa mesma faculdade que eu estou fazendo, ajudar a minha comunidade ou trazer mais saúde para esse posto de saúde, sabe? Coisas bem específicas. O que ele vai descobrir? Que a pessoa que tem o propósito autotranscendente não só tem melhores notas, ganha mais, sabe? Consegue ganhar o joguinho da vida muito mais, como isso se mantém por muito mais tempo e ela tem um senso de realização, de felicidade muito maior. Então, olha que loucura. A gente tá querendo ganhar esse joguinho, mas a gente nem tá jogando certo esse joguinho. Porque a gente tá pensando em propósito individual. O que eu quero, o que é melhor pra mim, a minha melhor aparência, o meu melhor carro, sabe? Aí você sai de um básico, que é, por exemplo, você não virar à direita e não dar seta do carro, mas só que, na verdade, a chance de alguém bater no seu carro é muito maior. Então, esse pensamento ridículo que eu tô trazendo, de você só falar, qual o problema? Ou então eu vou andar de carro falando no celular, e eu que ando muito de moto, eu vejo como os carros ficam, que até parece que tá todo mundo bêbado na rua, aqui em São Paulo. Aí você olha no carro e fala, a pessoa tá usando o celular. Eu tô nem aí pro cara lá, nem aí pro mundo, porque eu quero falar no meu celular agora. Eu fiz um post, um vídeo ontem falando exatamente isso. O quanto que o nosso ego influencia nas nossas decisões. Que muitas vezes a gente está tomando uma decisão porque é o nosso ego, mas só que o ambiente não está pedindo aquela decisão. Então está aparecendo alguma coisa, eu vou lá e quero eu dar minha opinião. E falar, mas eu não concordo com isso. O ambiente pediu a sua opinião. Que maravilha! Então por que eu estou dando? Porque aí é o meu ego falando, mas eu tenho que dar minha opinião, porque as pessoas têm que me escutar, porque eu sou foda. Porque eu sou o Sérgio. Mas quem é você, o Sérgio, perante ao cosmo, ou a bilhões de planetas, e que teve mais de 100 bilhões de pessoas passaram na história da Terra até hoje? Quem sou eu? Mas eu tenho um impacto grande. Se eu fizer as coisas que a gente chama de legado, etc., a gente consegue fazer. Mas enfim, então assim, você começa a juntar um monte de coisas das emoções, mas o quanto que o ego está influenciando nas suas atitudes, no seu comportamento. E aí a pessoa se perde no meio do caminho. E aí tem as referências externas. Que ela já fala, mas é isso aqui é o sucesso. E conecta, eu acho que se conecta a isso, o outro ponto, né, que eu também vi que a Bela vai trazer sobre as relações, não é? Essa rede de relacionamentos, que é o quanto a gente está fazendo só por nós, então uma coisa totalmente autocentrada e individualista, e provavelmente vamos ficar eternamente infelizes buscando mais e mais e mais, que é o que nosso ego quer, ou quanto a gente considera todas as relações e todas as pessoas que fazem parte de nós, né? Porque somos seres relacionais. Exato, extremamente. E o quanto que aquele seu chefe está tomando decisão para o norte da empresa, dentro daquelas missões, visões e valores, mas pelo ego dele está indo para um caminho totalmente diferente do que o coletivo precisa ir. E até eu trago esse ponto para também te ouvir sobre essa questão das relações, porque a gente já falou em outros momentos até, que a gente sabe de pesquisas que pessoas que têm uma rede de relacionamentos saudáveis são pessoas mais felizes e mais saudáveis e mais bem-sucedidas. Então, se a gente pegar o sucesso, né, como essa medida de saúde, bem-estar e essa felicidade, essa paz de espírito, as pessoas que têm essa rede de relacionamentos saudáveis são as que melhor têm tudo isso, né? Tem muito mais acesso a tudo isso. O que vocês ouviram nessa pesquisa em relação... E a gente ouviu tanta coisa legal. A primeira parte foi sobre burnout, então é uma depressão. Porque, assim, é muito triste, né? As pessoas estão sofrendo. Então, o primeiro capítulo é bem triste. O segundo capítulo, os relatos são maravilhosos, porque, assim, o cafezinho é o que salva. As pessoas deixaram relatos tão espontâneos. Tem uma pessoa que escreveu assim: a gente teve um chefe tão ruim, mas tão ruim, que a gente tinha um grupo no WhatsApp chamado Os Sobreviventes. E aí, a hora do cafezinho é o que salvava, gente. Então, tem vários relatos muito bonitos de parceria, assim, de 50 anos, de gente que conheceu o marido, de gente que a madrinha de casamento era estagiária, sabe? Assim, coisas muito genuínas e mesmo em ambientes muito difíceis. Então, olha que interessante, as relações salvam as nossas vidas, a gente sabe somos seres sociáveis. da teoria e a gente sabe da prática também, né? Porque todo mundo já teve um ambiente de trabalho horrível, mas que o seu amigo te salvou, porque você dava risada na hora do almoço, porque vocês tiravam o cafezinho sarro. salva. Gente, o cafezinho salva.
E aí, a nossa intenção, especialmente com esse capítulo da pesquisa, e é o que a gente vem aplicando nas empresas, é explicar que as relações vão surgir. Então, as pessoas vão ser amigas mesmo nos piores lugares. Só que se a gente quiser implementar nas empresas uma cultura de parceria, a gente precisa começar pela cultura da empresa, pela liderança. Como é que eu treino, então, esse líder que você falou, ele está seguindo ali lá a cartilha dele, mas ele não está olhando para os outros. Como é que eu treino, então, ele para seguir? Porque a gente não aprendeu isso na escola, né? Não, porque é justamente toda essa parte de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? E a gente aprende muito a parte técnica, a gente se especializa muito no como fazer as coisas, mas pouco em como ser um grande líder de si. Que é aquela velha, hoje em dia já Não, tá é mais o até que fazer, mas não batido. como fazer, É o que né? fazer. Mas é porque a gente também veio de uma terceira revolução industrial, que o foco era muito em produção, então era muito importante você ter o hard skills. Isso. Para você poder executar e fazer. Você precisava fazer. Era uma máquina. Precisava fazer, então era muito taçar o negócio. Hoje que a gente tem muita parte das máquinas indo para uma quarta revolução industrial, onde você tem até computadores pensando igual ou melhor do que você tem mais tempo para ser humano. Seja um médico, que hoje você tem uma máquina fazendo a cirurgia para ele, onde ele faz pequenos ajustes, e aí ele pode, por exemplo, trabalhar, por exemplo, um paciente que está em estado terminal, por que você não ajuda, então, ele a ir embora de uma forma melhor? Do que uma linha de produção que esse cara tá mal próximo, já fez cirurgia sem ele morrer, daqui uma semana, não, agora vai lá e faz um trabalho emocional com esse cara. Porque afinal você é o médico. Sim. Você é o cara que na teoria cuida dele. E não só faz a cirurgia, corta ele, abre e vê se tem um câncer ali ou qualquer coisa do tipo. E boa parte que a gente quer é dar um abraço no médico depois, né? E essa história... Independente se você vai sobreviver ou não. Exato. Tem vários relatos que as pessoas veem, inclusive, de uma forma de abraçar e falar, eu consegui ver que agora eu quero, na verdade, ir embora, porque isso aqui que eu estou vivendo é um purgatório, essa vida que eu estou vivendo, não do sofrimento da doença, mas esse mundo que a gente está vivendo. E até isso que você está falando, eu lembro sempre de uma história do Wellington Nogueira, que eu adoro, um amigo querido que foi o fundador dos Doutores da Alegria, e ele conta quando ele começou o trabalho nos hospitais para trazer a cura para aquelas crianças com câncer. O que eles faziam? Os médicos, eles se preocupam em curar a doença. Então, eles olham para a parte da criança que está adoecida. Enquanto que os doutores, eles olhavam para a parte daquela criança que estava com muita saúde. E às vezes era uma parte pequena, mas punha o foco de atenção naquela luzinha, e aquela luzinha ficando mais forte, ela ia conseguir iluminar a parte que não estava saudável e ajudar nessa cura integral. E eu lembro que um outro ponto que ele trazia era o quanto o contexto influenciava a cura. Então, você trazer, que daí eu acho que vem tanto essa questão das relações que a gente está falando, como também do ambiente. Então, eles começaram a pintar as paredes dos hospitais com cores, com desenhos, o que era proibido, né, antigamente. Mas todo aquele ambiente de alegria, de cor, de vida, ajudava também aquelas crianças a se curarem. Então, todo esse ambiente, quando eu penso em empresa, porque ele falava, brincando, quando ele ia fazer treinamento em empresas, que as empresas eram grandes hospitais, na verdade, né? E que ele... Exatamente. E que ele estava com medo que o mundo virasse uma grande UTI, que viramos, né? Também, assim, fazendo essa analogia. Mas eu sempre penso nisso. Então, as relações que são saudáveis, elas reverberam no que a gente tem de melhor. E aí a gente começa a colocar mais luz na luz dos outros e aquilo vai se potencializando. E eu acho que eu vi, não sei se foi num podcast de vocês, eu acho que foi ou na pesquisa, que alguém trouxe essa referência de que as relações, quando elas são tóxicas, elas prejudicam mais a saúde de uma pessoa do que se a pessoa bebesse e fumasse todos os dias. E eu fiquei muito chocada. Essa é uma pesquisa também ligada ao Cort Landau, esse pesquisador. Eles chegaram a essa conclusão de que beber e fumar não é tão prejudicial quanto você ter uma má relação. Olha que impressionante. Impressionante. Produção gigantesca de cortisol, que te gera uma vigília gigante, que Foi isso que ele falou mesmo. Um estado de ameaça, né? Então, imagina se quando a gente voltasse a 200, 300, sei lá, 400 anos atrás, não muito, que você tinha 1, 2, 3 explosões de cortisol no dia, porque talvez você seria atacado por alguém, então você ficava atento, ia atrás de uma comida para entregar para sua família,
e hoje você tem mais de 100, 200, 300 estímulos de ameaça. Seja desde uma ameaça besta, de uma que a sua pele não tá XYZ, até qualquer coisa que você veja que não tá boa. E a gente ainda tem uma cultura ainda pior, que a gente olha o lado negativo das coisas. Eu via muito no esporte, quando eu jogava tênis profissionalmente, e no Brasil era muito assim. Qual é o pior golpe que você tem? Então vamos treinar insanamente esse golpe. E não o seu Aí eu fui melhor. treinar nos Estados Unidos, na Argentina, não sei onde. Primeira pergunta, qual é o seu melhor golpe? Foco no que não tá bom. Que lindo isso, é claro, você É vê. totalmente uma mudança de grandeza. mindset, faz toda a diferença. É. Para sua autoestima, para tudo. Então aqui a gente tem a síndrome do vira-lata. Ah, eu sou ruinzinho, você não pode falar que ganha dinheiro, você tem que ser humilde. E na verdade humildade não tem nada a ver com isso. Não. É você respeitar a pessoa da mesma forma, independente de cargo, é você, enfim, tratar todo mundo né? Então tem outras questões que você trabalha humildade, mas só que você não começa a enaltecer onde você é bom. Então aí fica uma esquizofrenia que precisamos ter um propósito, trabalhar num lugar onde vai me deixar feliz, mas eu, na história, que eu tô perdidaço nisso aqui. Que foi criado já dessa forma, não olhar nunca pro onde eu sou bom. E acho que ainda soma-se a isso o fato de quando a gente fala de relação e propósito, relação numa empresa não é só o funcionário com o chefe, né? Ou com o líder. A gente tem que pensar em todo o entorno, né, que também faz parte das relações. Então, como essa empresa se relaciona com os acionistas, incluindo a sociedade, a natureza, fornecedores, porque muitas vezes a gente não leva isso em conta ou leva de uma forma mascarada. Tem práticas muito sérias, mas também outras que não tanto dentro desse grande guarda-chuva do ESG, por exemplo, hoje em dia. Mas é um pouco isso, se a gente cuida das relações, a gente fortalece as conexões, isso certamente vai gerar Que gera melhores muito mais resultados. resultado, é lógico. E as conexões são com todos esses atores, né? Não só com o meu líder direto, o meu colega direto, mas pensar dessa forma mais abrangente em termos de sociedade, de mundo. Uma relação de parceria não é uma relação de amizade, né? Parceria é outra coisa. A gente também explora um pouco isso usando aquela pesquisa de Harvard sobre felicidade, do Robert Waldinger, né? Quando ele conta pra gente que o que eles descobrem com as pessoas que estão há muitos anos sendo investigadas é que o que muda realmente o senso de felicidade deles é ter uma relação de parceria. E não são relações perfeitas. Não são, porque se fossem perfeitas ia estar muito ruim para todos os líderes, né? Exatamente. Como é que você vai ter uma relação perfeita com todo mundo? Mas é uma relação de parceria. Eu posso contar com você. Eu sei que eu consigo passar por isso com você. Eu sei que eu tenho um apoio ali, né? Para me impulsionar, para me ajudar a passar por essa dificuldade. Então, acho que isso é uma grande coisa muito bonita que, como cultura, a gente precisa começar a pensar mesmo. Muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo. Parece que a amizade é parceria. E não é, gente. Parceria a gente pode ter com todo mundo, com eles, que eu vou ver uma vez na vida, provavelmente, né? Como é que eu ofereço o meu melhor aqui? Como é que eu me coloco à disposição dentro do possível? E fora que oferecer o nosso melhor, né, nas pequenas ações gera muita alegria interna, né? Então, às vezes, você perceber que uma pessoa não tá bem. O sorriso que você dá, às vezes, e a pessoa fala pra você, obrigada, hoje eu não tava num dia bom. Ver o teu sorriso já mudou o meu dia. Isso é tão significativo, parece uma coisa boba, mas é tão significativo, né? Versus, às vezes, a gente ficar tanto no nosso mundo, buscando mais e mais e mais de uma coisa pro teu mundo tão restrito, que não tem fim, né? Esse querer mais e mais. Então, às vezes eu fico pensando como fazer essa mudança dentro das empresas, e eu concordo com vocês que acho que tem que começar pela liderança, porque estando dentro das empresas eu percebo, se não existe uma mudança no mindset e no propósito e nos valores da própria liderança, como é que você, pelo exemplo, vai mostrar para todo o resto da organização que o caminho mudou? É sempre exemplo, mas não é o... Um questionamento meu aqui para vocês duas, né? Já que você faz trabalho corporativo e você também. Não é uma bullshitagem isso, sendo bem direto ao... Porque assim, é muito bonito você falar, vamos cuidar do próximo, vamos unir, mas no final você tem que trazer retorno para o acionista. E você tem que trazer dinheiro. E você tem que, né, vivemos num mundo capitalista. Então, como que faz isso que você está falando de, vou falar com a liderança e ela de fato comprar essa ideia e falar, não, é importante. Isso está ocorrendo
ou tá muito mais, como diz aqui no Brasil, para gringo ver? Se a gente quer uma resposta fácil, vai ser de mentira, né? Porque uma resposta fácil é eu treinar para supressão da emoção, né? Então, o líder agora vai começar a fingir que é bonzinho e, aliás, vai começar a trabalhar num double bind ali com a pessoa, né? Vai fingir que é bonzinho, mas por trás vai fazer atrocidades. Não é? O que você acha, Camila? Eu concordo plenamente. Inclusive, era a minha grande questão ao entrar nas empresas, porque para fazer uma transformação, é o que a gente fala aqui também em todos os podcasts. Se a gente não transforma por dentro, internamente, você não faz a mudança externa. Você tem que mudar primeiro as suas crenças limitantes, você tem que mergulhar nas suas dores, no que você quer deixar realmente como legado, que às vezes a tua visão é totalmente diferente. O meu legado é eu enriquecer e quanto mais para mim, melhor. Então você vai fazer para inglês ver para fora, porque você ainda acredita nisso. Agora, virar essa chave é virar dentro de cada um. E o que a gente está falando aqui não adianta você trabalhar a eficiência. Eu vou ser muito eficiente, muito produtivo, se eu não trabalho o lado humano das relações, porque você sozinho não vai fazer acontecer. O sucesso é sempre em coletivo. Se você coloca eficiência e produtividade na frente de um cuidado, de uma escuta, você não vai potencializar o que o outro tem de bom. Você vai gerar um burnout, não é sustentável. Que nem você fala, eu dou exemplo. Tem como também. Emagrecimento, né? Você fala assim, qual é a sua meta? Minha meta é perder 10 quilos em 30 dias. Aí esse é um combinado que eu fiz com vocês duas. Aí passa 28 dias antes do deadline, eu emagreci 16 quilos. Pô, 60% acima da meta. Mas só que eu tô há 28 dias sem comer. E aí eu chego, vocês duas falam, nossa, caramba, você perdeu peso, você emagreceu, atingimos a meta. Mas de que jeito eu atingi a meta? Então você, gestor, você bateu a sua meta. Agora, você acabou com a vida da sua equipe? Você destruiu, inclusive, a sua vida para conseguir bater a meta? Para um terceiro. E aí, eu acho que aí talvez a palavra equilíbrio ou buscar ser olhar de um outro ponto de vista, que é o que a gente falou. Você está olhando para o ponto de vista só de onde as pessoas são ruins e destruindo ainda mais as pessoas porque você precisa atingir um número, ou você está mudando esse mindset, um pouco a perspectiva das pessoas e falando quanto que eu consigo extrair de suco aqui, não é? Já passou a laranja, já extraiu todo o suco, você está tirando só, como é que chama? O bagaço. Bagaço. E puxando o bagaço, que sai um pouquinho ainda de suco, mas você está tirando o bagaço ou toda a laranja que está ainda podendo liberar esse suco? E o que eu acho muito desafiador, Bela, e daí eu também quero até te escutar, é porque quando a gente vai com esse discurso, que eu acho que é muito real, dessa transformação interna, que parte de uma visão mais ampla de quem você vai levar isso para a empresa, muitas vezes ela acha que você vai vir com aquele discurso do abraçar a árvore, do paz e amor, e que a gente está distante da produtividade e do resultado. Então, esse é o maior gap, porque o próprio líder, quando ele age dessa forma, ele não entendeu a real mudança, né? E acho que todos nós, assim, essa vida é uma jornada de evolução. Então, cada dia eu aprendo um pouco mais, cada dia cai uma ficha diferente, e acho que vai ser assim sempre. Cada vez mais rápido. Mas tem que ter a decisão, né, interna, eu acho, de querer ampliar o nosso olhar, a nossa consciência e fazer diferente, porque do jeito que vem sendo feito, a gente sabe que não tá dando certo. Exatamente. É o que te trouxe até aqui, que eu vou te fazer chegar no sucesso ali na frente. Mudança, tanta complexidade, né? Tem uma coisa que eu ouvi, assim, desse jeito didático do Gustavo Gitti no nosso podcast, que a gente fez um podcast sobre relações dentro desse recorte da pesquisa, e eu gostei que o Sérgio descreveu aqui o que o Gustavo chamou de o líder autocentrado, que lidera por autocentramento, que vai pegar a laranja e vai espremer, porque vai sair, até sair o bagaço, vai sair um caldinho ali da sua equipe, né? Então, esse é o líder que lidera por autocentramento, é o líder que a gente já viu muito. Todo mundo aqui já uma hora encontrou com esse líder, né? Quando a gente chega na empresa com uma mudança, se a mudança não é genuína, o que acontece é que a gente vai para um outro extremo, que é o líder com empatia. E a empatia é uma coisa maravilhosa, mas um líder com empatia, mas sem recursos para
né, para ter ferramentas. Aí o Gustavo fala aí no Muito nosso bom. podcast, que é muito bom, né? Lembrei. Ele fala, um líder com empatia, ele vai falar, ai, tá difícil na sua casa, ai, vai pra Vai embora casa. descansar. Ai, Pra todo vai, mundo. não precisa Se voltar. só tiver empatia, Você sente a dor do outro e fala, não tá bom, ai, pode, é né? muito boa essa parte. É muito bom esse estereótipo do Esse, líder com esse empatia. ângulo, exatamente. E é isso, né? Não é só a empatia, porque daí ele traz a questão da compaixão. Isso, a liderança compassiva, Compassiva. que agora é uma palavra que a gente tem falado muito nas empresas, porque a compaixão, o que que é? É você dar esse passinho da empatia, é você sentir que o outro é igual a você, só que é você cultivar as ferramentas para saber o que precisa ser feito, né? Eu tenho uma coisa para fazer aqui nessa empresa, eu tenho um propósito coletivo. Meu, e uma coisa boa que o Gite falou, que eu achei assim, quando você tem compaixão, você sabe que a pessoa tem problema em casa, tem problema, porque é natural do ser humano, você até cria um ambiente em que ela possa se desenvolver naquilo também. Você traz coisas boas para aquela pessoa se Claro, desenvolver. às vezes a casa dela tá claustrofóbica. Tá um É um caos. trabalho, que nem você falou, né? Às vezes eu vou focar mais no trabalho, às vezes a pessoa tá querendo. E aquele lugar, o trabalho pode ser um lugar também de reabastecimento, de reenergização, de aprender coisas novas e voltar diferente para casa e transformar o seu ambiente doméstico. Porque somos seres produtivos. Exato. A gente adora, Isso eu achei gente, pelo muito amor de bacana Deus, você também. chega num lugar e a pessoa fala, precisa colocar a mesa. Claro, deixa, eu coloco. O que eu faço? Onde eu pego os pratos? A gente adora, faz parte da nossa relação oferecer também. Então, sim, na resposta fácil, às vezes vai ser um trabalho que não vai mexer nas estruturas. Mas no trabalho real mesmo, por exemplo, a Stanford hoje em dia tem um trabalho só de compaixão, né? Cultivando compaixão para líderes, para pessoas que estão em trabalhos difíceis, desde médicos, líderes, cuidadores, pessoas que lidam com muitas relações. Então, o Stanford, por exemplo, está apostando que a gente tem um trabalho compassivo a ser feito. Da mesma forma que a gente aprende a operar a máquina, a gente pode aprender a liderar com compaixão. A gente pode dar o passinho da empatia, mas não parar ali. E aí até um link que eu quero fazer para você. Você está tendo compaixão consigo mesmo em primeiro lugar. Porque tem muita responsabilidade aí. E hoje eu vejo as pessoas querendo não ter responsabilidades. Ah, é. Muito mais fácil, né? Terceirizar. E aí hoje eu estava num evento, que inclusive o Zeca está aqui, ele estava no evento junto comigo, mas ele não viu a palestra, que você pode falar o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, mas você não pode terceirizar os seus resultados. Uau. Isso eu achei muito legal. Então, quando você vai para isso, você tem responsabilidades. E aí vai muito do ser humano falar, mas eu não estou assim por conta dele, ou por conta daquele governo, ou por conta daquilo, disso, ou dessa pessoa, do meu chefe. Mas o que você está tentando fazer algo diferente para tentar ter resultados diferentes? Porque senão a gente vai para a teoria da insanidade do Einstein, que é tentar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Aham. Então, quando a gente começa de novo a olhar por outras óticas aquela mesma situação, você começa a tentar encontrar outra saída. Talvez o plano B também não vai dar certo, mas ele vai ser diferente do plano A. E o plano C talvez também não. Mas se a gente não tentar, e aí eu gosto muito de fazer algumas analogias, e eu gosto muito de alta performance, né? A Nike, eu gosto muito da Nike porque a criação da marca Just Do It, não é, ela usa os grandes atletas como uma marca aspiracional. Então, para você ter uma referência, eu gosto do Ayrton Senna, eu gosto do LeBron James, do Michael Jordan, mas na verdade o Just Do It é apenas tente. O tentar, ele já muda muito. É muito. Se eu falo, pô, eu gostaria de ligar pra Camila e só falar, pô, que trabalho legal que você fez hoje. Eu liguei? E se você ligar? Que é o que você falou, que eu te contei da minha tia, né? Muito. E aí eu falei, pô, eu ouvi que ela não estava num momento bom, eu falei, pô, vou mandar uma mensagem para ela então, falar que ela é uma pessoa muito especial. Ela falou, cara, você mudou meu dia. Uma simples, entre aspas aqui para quem está escutando, mensagem no WhatsApp. E você pode mudar a vida de uma pessoa. Então eu tô vendo muito uma narrativa muito grande, vamos salvar a Amazônia, mas 90% das pessoas nunca plantou uma árvore. Porra, você tá de brincadeira comigo? Então eu vejo muito, vamos ajudar um aos outros, mas eu não tô nem me ajudando. O avião tá caindo, eu não tô botando nem a máscara em mim. Mas temos que botar a máscara em todo mundo.
coloque você em primeiro lugar, sobreviva em primeiro lugar. Para você olhar para o ambiente e falar, opa, aquela ali eu consigo ajudar já agora. E daquela, quando você salva aquela, você mais ela vai talvez ajudar mais 4, 5 pessoas. Agora, se eu nem coloco em mim, aí aquela pessoa que eu achei que eu ia me ajudar em primeiro lugar começa a se debater e me dá 3 tapas na orelha porque você não sabe a reação da pessoa, você nem me ajudei, nem ajudei ela. E aí eu matei todo mundo. Eu tive nas minhas mãos a oportunidade de salvar aquilo. Então vai você também, como funcionário, e não só botar a culpa no gestor, de também vir de uma forma também proativa de falar, pô, eu estou enxergando isso, eu também estou podendo mexer nisso. Talvez, como você falou, olhar de um ponto de vista empático de verdade, mas tendo compaixão e falar, pô, talvez aquela pessoa não está agindo daquela forma porque ela não está tendo ferramentas para poder agir daquela forma. Ela não tem aquele repertório. Nossa. E está tudo bem. E se você tem, então por que você não tenta ajudar o ambiente, que inclusive é o seu ambiente, que vai ajudar o seu departamento a gerar mais resultado para a empresa? Nossa, concordo com tudo que você falou, Serginho. Eu fico pensando que, além disso, se a gente não reavaliar as medidas de sucesso, o que é sucesso, o que são essas metas das empresas, a gente também não consegue mudar o sistêmico, né? Se a gente não reavaliar quem é que vai estar que quer estar na capa da Forbes, o que isso significa, o que eu vou fazer para chegar lá, ou como que meu esforço é recompensado, porque hoje em dia a gente ainda recompensa de uma forma que é muito individualista, que é muito em termos de produção acima de qualquer custo, seja para o indivíduo, seja para a sociedade. Então, enquanto a gente não revisar, mas de verdade, enquanto sociedade, alguns parâmetros, é difícil fazer a mudança. Mas eu acho que tem que ser dos dois lados. Eu acho que tem que ter um olhar para o sistêmico, para esses indicadores, o que é essa medida de sucesso que a gente está correndo atrás, né? E às vezes a gente nem está mais pensando no piloto automático, que você vai tentando esse tal do sucesso inatingível. E é também no indivíduo, que é o que você falou, eu não vou esperar do meu líder. Eu posso fazer a minha mudança aqui, eu posso impactar o meu colega, eu posso impactar a minha família. Não, e tem informação hoje explodindo, saindo pela janela. E muita gente fala, né? Eu não lembro quem que me falou uma frase que ficou marcada. Foi assim, eu quero impactar 1 milhão de vidas, eu quero fazer um projeto grandioso para mudar a vida. Mas o que você está fazendo para mudar a vida das pessoas que estão mais perto de você, dentro da sua casa? Às vezes você não está nem olhando para isso com um discurso de que não, agora isso é para... Dentro da sua rotina. Dentro da sua rotina. Começa aí, né? E é o tal do walk the talk. Se você faz aqui no pequeno, é como você é visto, e é pelo exemplo que as coisas vão reverberando. Então, para mim, tem sempre esses dois olhares, né? Do indivíduo e do sistêmico. E é uma transformação que não é fácil mesmo. E quando a gente vai para dentro das empresas, a gente vê isso na prática, que são muito mais soluções superficiais, na maioria das vezes. Não, faz uma palestra sobre meditação que as pessoas aqui precisam meditar. Mas aquilo... E às vezes a pessoa... Meditou em 45 anos. E a pessoa que vai meditar com você não pode desligar o celular porque o chefe não deixou, porque vai... Então é uma coisa que é paradoxal. É um alinhamento importante, a comunicação é importante. Sim. Quando eu estiver fazendo isso, então, quando estiver desligado dessa hora, essa hora, saiba, chefe, que é por causa disso, disso, disso. Então, mas eu vou precisar, então eu não vou atender. Então eu não vou, né? A gente vai ter que começar a estabelecer prioridades, né? Isso porque tem uma coisa que marcou também bastante a gente nessa pesquisa, quando a gente conversou com o médico do trabalho, Paulo Carvalho, e ele contou pra gente que o burnout é um resultado de uma desconexão, na real, né? E não só o burnout, mas quando a gente vai olhar as pessoas que respondem à nossa pesquisa e que falam que não sabem se tiveram burnout, ou que acham que tiveram, mas não foram buscar um diagnóstico, sabe? Quando a gente vê que, assim como o número que você trouxe, 70% das pessoas ou tiveram ou não sabem, ou acham que tiveram, ou tem alguém próximo que teve burnout. Ou seja, é muito sofrimento, que às vezes nem é burnout, porque burnout tem umas especificidades, mas às vezes é ansiedade, estresse, relações ruins, de uma desconexão. Então, precisa ter essa dança do sistêmico com o individual, né? Eu preciso ter um ambiente acolhedor, eu preciso ter um ambiente bom e para as empresas, essa a função delas, não é trabalhar no indivíduo.
Acho que aí o core vai trabalhar o indivíduo, né? A gente vai falar, peraí, não adianta só o sistêmico, que a gente já viu que isso também não dá certo. Você vai precisar ter bons hábitos, dormir, né? Comer. O que você está comendo? Você sabe que quando você dorme mal, grandes chances de você responder atravessado no dia seguinte. Quando você se alimenta de um jeito Exato. ruim, quando você está com dor de barriga. Então, assim, tudo isso influencia o jeito que a gente vai trabalhar e vai lidar com os nossos parceiros, ou com os nossos liderados, ou com os nossos líderes. Então, a gente tem que ter muito claro que é uma dança, sabe? E a gente está engatinhando nisso ainda, porque na minha educação eu não tive isso, assim. Nunca ninguém me falou quando eu estava chorando porque eu fui mal na prova de matemática, que o meu problema não era a matemática em si, mas o jeito que eu lido com o fracasso. Não me disseram isso. Na minha formação inteira foi: tá chorando por causa de matemática? Estuda mais matemática. Como se fosse uma causa e consequência ali certa. E na verdade não lido muito com a matemática, mas fracassos tenho muitos na minha vida, né? Então vou lidar até sempre. Não, e a gente foi muito criado a olhar para o outro na teoria, né? Então, assim, produza muito para alguém, faça alguma coisa para alguém, mas na hora de você olhar para você, você fala: quem sou eu nessa história toda? O que é felicidade? O que é alegria? O que é emoção? Aí você olha todo mundo: estou deprimido. Cara, você está deprimido. Você sentiu uma tristeza agora que é pontual por uma situação que de repente você foi mal na prova. Aí a pessoa vai mal na prova: estou em depressão. Não, você não Calma. está em depressão. Eu tenho insônia. Não, insônia você precisa ter pelo menos 3 vezes por semana durante pelo menos 3 meses seguidos de situações X, Y, Z para ser caracterizada como uma possível insônia. Aham. Aí o cara fica 1, 2, 3, uma semana sem dormir mal, ou uma semana de uma semana de dorme 3 dias mal. Estou com insônia. Não, você não está. Tá desconectado. Na verdade, você não tá olhando os fatores. O que tá acontecendo que você não tá dormindo essa semana? Os conceitos de forma totalmente errada. E aí ela não consegue nem saber quem é ela nessa história toda. Sou deprimido, sou alegre, estou feliz, estou ansioso, tô com... Aí ele sente um frio na barriga, fala: nossa, tô... Meu, não, talvez esteja angustiado, você não está deprimido. E aí, porque a depressão, ela te gera o sudorese, ela te dá arritmia cardíaca, tem outras sensações que inclusive a gente falou no episódio que o corpo fala. Então, quando você está ouvindo inclusive do seu corpo? Isso. Aí, quando a pessoa, muitas vezes, você está começando a ficar desse jeito, é por quê? Porque você não está conseguindo entregar o resultado que você deveria entregar, mas você também está estudando o quanto precisaria estudar para você conseguir se aprofundar no assunto, que é sob a sua responsabilidade. Ah, mas a culpa é do meu chefe que pede muito. Não, é você que está trazendo muito a entrega para ele. Então, essa coisa também do autoconhecimento é fundamental para você, inclusive, saber se colocar para ter uma conversa madura e adulta no meio corporativo. Não aquela conversinha de: ai, você falou bravo comigo, eu começo a chorar e falo: ai, eu não gosto. Não, mas que tipo de atitudes você está tendo? Porque na narrativa você está se colocando como um adulto, mas as suas atitudes não estão condizendo com a sua narrativa. Eu acho que também precisa de um trabalho aqui. Precisa. Quanto mais cedo, melhor esse trabalho, né? Então, fazer esse trabalho já com as crianças, como você já fazia, né, Bela? Gente. Para dar todo esse arcabouço aí dessa educação, dessa alfabetização emocional, dessa questão da saúde mental também. Eu acho que é muito importante, porque daí você cresce com mais ferramentas, inclusive para identificar se é um mimimi da sua parte. Você já sabe o que você precisa fazer. Exato. Ou uma relação tão tóxica que eu posso sim sair dessa empresa ou dessa relação com esse chefe e ir para um outro lugar. Que daí a pessoa tem o discernimento, tem a clareza para poder discernir, né? E realmente ver o quão... E dar um que basta. é a melhor decisão para a vida dela como um todo. E, cara, com todo respeito, dane-se a opinião dos outros. Porque às vezes você vai lá: eu não vou colocar meu filho no psicólogo, na terapia. Nossa, o que meus amigos vão falar? Meu filho está fazendo terapia. E ele tem só 8 anos de idade. Nossa, que absurdo. Você vê, tem muita coisa, tem muito preconceito ainda, muita coisa dessa área. A gente trabalha muito essa desmistificação com os adolescentes da questão da saúde mental, porque ainda existe mesmo. Então, ainda é visto como psicólogo, né? Por exemplo, nossa, psiquiatra. O cara tá zoado. Então, eu não posso nem falar. Ou se eu falo pro meu chefe nem sabe o que me fala. Se eu digo que eu tenho uma consulta no psiquiatra. Isso é muito comum na nossa pesquisa, a gente descobriu, das pessoas não contarem dentro da empresa.
que estão com um diagnóstico de, às vezes, burnout mesmo, a pessoa não abre por medo. Por Mas você medo. manda embora. É, Então imagina essas terapias online de psicólogo. Telepsicologia. O engajamento ainda deve ser muito baixo. Porque a pessoa ela fala, pô, se a empresa tem acesso ao sistema, e eu Pois vou é. fazer uma terapia online, eu fazia uma, agora eu tô fazendo 2 vezes por semana. Isso. Eles estão rastreando de alguma maneira. Exato. Eu tô zoado. Então esse cara, na hora que tiver um corte, um layoff ali, o Sérgio é o próximo ali, porque esse cara tá muito bom. É. Ao invés dele estar olhando para outra perspectiva e falar, pô, esse cara tá querendo se desenvolver. O Exato. cara tá 2 vezes. É. Olha quanta coisa É foi. exatamente o oposto. E aí linka esse cara, já que você quer olhar o individual, aos KPIs. Pô, desde que ele começou a terapia, Isso. esse cara de 3 meses pra cá, olha o que ele fez aqui. Ele tá se relacionando, inclusive, melhor com as pessoas. É. E eu ainda acho que as empresas têm que apostar em várias coisas além da terapia, porque eu acho que tem gente que não vai para terapia. Tem gente que por causa do preconceito, ou então por causa do preconceito que teve, vai falar isso é besteira. Mas se tiver um grupo de futebol, ele vai. De Entendeu? dança. E aí esse grupo de futebol é ali que ele vai conseguir uma parceria, é ali que ele vai mexer o corpo, é ali que ele vai ouvir outras coisas. Então, Muito bom. Na hora do banho, o cara vai tirar a roupa no meio do banho porque acabou o futebol. Cara, quer mais exposição do que isso? E aí o cara se expõe e conta de repente pro cara do lado e fala, cara, você não sabe, aconteceu isso. Pô, faz isso. O cara, nossa, sério, bom, resolveu o problema ali. exato. E foi uma baita terapia pro cara. Isso, então às vezes a gente vai ter que buscar isso em outros lugares, assim. Isso, Não é isso todo é mundo muito que vai legal no que você está psicólogo. trazendo, porque eu participei de uma mesa sobre saúde mental com o pessoal do Pacto Global, que é ligado à ONU, Claro. e uma das coisas que eles falaram, as pessoas que estavam participando da mesa, é que nas grandes empresas, hoje em dia, até tem às vezes uma área para cuidar da saúde mental, porque é um tema que depois da pandemia, principalmente, está muito forte, mas que as soluções são muito genéricas. Então, eles fazem ações para todo mundo, só que cada caso é um caso. E o quão importante seria ter um diagnóstico sob medida, né, da saúde de cada funcionário para ter blocos de ações. Então, é isso. Para alguns, a telepsicologia, por exemplo. Para outros, um jogo de futebol, uma aula de dança, seja lá o que for. Mas ter essas diferentes ações para os diferentes perfis de pessoas e para os diferentes problemas que estão sendo identificados, e não uma coisa só, porque daí vira de novo, saúde mental, a gente já faz uma ação aqui na empresa para resolver o Exato. problema. E também para os diferentes estratos sociais, porque às vezes Perfeito. para a pessoa que ganha muito mal, vai ser muito bom para a saúde mental dela ela ter um plano de saúde melhor, né? Maravilhoso. Ter um incentivo ali para ela em dinheiro. Então a gente precisa realmente ampliar muito mais o nosso leque de participação em saúde mental. Não vai ser só uma palestra. E olha que a gente faz palestras em empresas, mas vai pegar algumas pessoas e outras não vai pegar, porque outras vão achar que é abraçar a árvore mesmo. Maravilhoso. Muitos insights por aqui, muita coisa para a gente refletir. Muito. E para trazer também depois a Natália. Eu quero muito Eu ouvir tô a pensando, Natália também. eu até como empreendedor, como presidente de empresa e o quanto que às vezes a gente, né, falha em algumas decisões e as formas, porque a gente também tem as nossas ansiedades, você tem os seus deadlines que precisam ser entregues, e não é todo mundo que está sempre no mesmo momento que o seu, né? Então tem gente que está focando um momento um pouco mais em dinheiro, outro uma ascensão profissional, o outro... Quanto que você consegue ver, inclusive, até de novo pergunta para vocês duas, enxergar essa diferença das pessoas e quais trabalhos que vocês viram ao longo dentro, inclusive das perguntas, que tiveram melhores resultados para as pessoas? Quais foram as ações que tiveram, melhores resultados nas ações que foram feitas? Ou quais ações deveriam ser feitas dentro das perguntas ou das vivências que vocês tiveram dentro do meio corporativo? Olha, eu posso falar pela pesquisa. Pela pesquisa aconteceu uma coisa muito interessante, que a primeira pergunta era: você nota na sua empresa um aumento de ações para promoção da saúde mental e do bem-estar? E para a gente era muito claro que sim, porque a gente trabalha com isso aumentou muito nos últimos anos. E foi uma surpresa ver que 60% das pessoas disseram não.
E aí a gente tinha uma pergunta aberta que perguntava o que que ela notava que aumentou. Então, assim, várias iniciativas como psicólogo 24 horas, palestra, vale massagem, yoga. Então as pessoas veem que a empresa está se empenhando, mas elas não associam isso diretamente ao bem-estar delas, porque eu acho que isso não impacta no trabalho, né? A gente deveria ir além para a gente tentar entender o porquê, mas na nossa leitura é que aquilo é uma ação e a empresa de fato tá investindo nisso, mas não está impactando no dia a dia do funcionário. E aí, quando a gente lê os relatos, o que impacta é a cultura da empresa, é a pessoa falar, me ajudou, me ouviu, tive uma chefe ótima, tive uma amiga, foi difícil, meu trabalho era horrível, mas o trabalho, porque nem sempre o trabalho vai ser bom, né, gente? Mas eu tive ali o que fazer, sabe? Eu tive gente me apoiando. Então é por isso que a gente realmente aposta em cultura, sabe? A Porque cultura é muito maior do que estratégia. muito maior, é isso. Cultura é muito maior do que estratégia. Daí pode caber, vai caber psicólogo, vai caber futebol, vai caber um monte de coisa. Mas qual que é a cultura dessa empresa? É de parceria? Tem uma palavra, não sei, eu não lembro agora, mas era do corporativismo com você colaborar. Colaboração com Colaboração com corporativismo. corporativo, e era uma palavra que juntava as duas, assim, que era exatamente isso, que Eu acho que a questão da cultura também nos meus trabalhos sempre foi o que mais veio à tona. Porque é isso, muitas vezes aquele funcionário acaba vendo que a cultura individual dele é tão diferente daquela empresa, por exemplo, que não dá o match. Então aquele cara nunca vai produzir. vai pedir demissão. Exato. E é melhor ele ter essa consciência também para ele sair de uma forma bacana e procurar outro trabalho do que deixar desgastar de uma forma que depois ele mesmo é mandado embora e aquilo é muito mais prejudicial, né? A pessoa fica se sentindo muito mal, inclusive. Mas tem casos em que a própria liderança, quando toma consciência do quão produtiva a empresa pode ser se mudar algumas coisas dentro da cultura, que faz trabalhos incríveis, assim. Eu lembro de um trabalho que foi feito que basicamente mudou a cultura da Petrobras. E começou porque a ideia era zerar acidentes com morte nas plataformas de petróleo. Então começou por uma demanda assim, tem gente morrendo na empresa de vocês, na nossa empresa. Como que a gente vai mudar isso? E rapidamente foi feito, enfim, com todos os níveis da empresa. Então teve muita conversa com o pessoal de base que ia para as plataformas, com os gerentes, com os gestores, com a liderança. E aí todo mundo se uniu por uma causa maior, que no fim era salvar vidas também, né? Não perder vidas. E aquilo ali rapidamente teve uma mudança cultural. Então, às vezes as empresas também, mudar a cultura demora. Depende. Depende mesmo, é isso, eu também acho. Porque a cultura, por exemplo, do cinto de segurança pra gente, se a gente for pensar que antes ninguém usava cinto no carro. Então, quando tem um despertar, eu acho, real da consciência, e é trabalhado em vários níveis, é o individual, é o coletivo, é tudo, mas quando a liderança compra aquilo também, eu acho que daí a mudança pode ser mais rápida. Então, também tem esse lugar, mas sempre, para mim, parte da questão da mudança cultural. Ô, Isabela, deixa eu fazer uma pergunta até assim, a gente aqui chegando na etapa final. O que você traz hoje, então, para quem trabalha na empresa ou quem é gestor, uns pontos que você acha extremamente importante que deveriam ser trabalhados? Então, a partir de hoje, fala, cara, trabalha hoje, porque hoje eu tenho visto muitas empresas que se ela não fizer determinadas ações, ela vai morrer. Desde uma transformação digital, que as pessoas acham que é fazer um aplicativo, e na verdade é toda uma mudança cultural da empresa, horizontalização, você ter um poder de escuta maior, não sei mais aquela coisa top-down, que quem sabia só da informação era o presidente, mas eu estou mandando, então a empresa inteira faz, mas talvez é um molequinho lá de 20 anos, que entende da tecnologia, que ele que está antenado, ele que está entendendo o que está acontecendo. Que muitas vezes eu vi empresas, principalmente de varejo, que falavam, vou investir milhões e milhões de reais do meu shampoo para competir com o meu maior concorrente. Não, o seu maior concorrente é o cara que está no Instagram vendendo para cabelo só de pessoas negras e você querendo montar uma estrutura para vender na Globo, seja lá o que for. Então, talvez aquele é o seu maior concorrente, que está roubando muita venda sua. E eu vi isso, inclusive, na minha última empresa, que a gente surgiu no digital e roubava muita venda do digital
enquanto que a galera estava vendendo ainda nas lojas e achando como é que a gente está perdendo venda? Porque a gente está indo direcionado, centrado no usuário. Mas o que você traz hoje, principalmente nessa questão de saúde mental, falando de saúde em geral, o que as empresas têm que olhar hoje ou o que elas poderiam fazer dentro das pesquisas que você trouxe, que assim, cara, faça, senão você vai morrer em pouco tempo. E talvez até adicionando a isso, porque vocês fizeram uma parte da pesquisa sobre a empresa dos sonhos, né? Que eu acredito que tenha muito a ver com essa construção de como criar essa empresa dos sonhos, o que surgiu nessa parte da pesquisa de vocês. Isso é muito legal. A gente fez essa pergunta, né? Qual é a empresa dos seus sonhos? E a gente listou ali 10 coisas que a gente viu que seriam muito bem queridas pelas pessoas. Então, desde remuneração acima da média, pacote de benefícios e vários outros. O que saiu? As pessoas elas estão buscando por flexibilidade no trabalho, então um trabalho flexível, e a gente acha que isso veio muito com a pandemia, quando a gente descobre que talvez não precise pegar o trânsito na sexta, né? E seria muito bom não trabalhar na sexta. Liderança parceira, então um líder com quem eu posso contar, e aí somado a isso veio esse ambiente acolhedor aos erros e aos acertos. Então, um ambiente em que o meu sucesso é bem visto e o meu fracasso também não é o fim da linha ali, eu tenho que fazer. Isso mostra pra gente, especialmente, que é a cultura que precisa ser modificada. Mas para falar uma coisa assim, muito palpável que dá para o líder que está ouvindo a gente, ou o gerente, porque hoje em dia são muitos níveis de liderança, às vezes ele é o gerente ali de 5 pessoas, ele está sofrendo assim como os funcionários dele, e ele também está sofrendo como a liderança dele. Uma coisa que a gente ouviu recentemente de um educador maravilhoso que chama Tião Rocha. Vocês conhecem? Muito. Um cara, assim, fora de série, que tem um trabalho maravilhoso de atuação. E esse último trabalho dele, que ele vem desenvolvendo há algum tempo, é em Parelheiros, né? E Parelheiros é, assim, uma parte da cidade de São Paulo, muito longe, muito esquecida, com diversos problemas, mas que eles conseguiram trazer a comunidade e fazer os sonhos ficarem muito ativos na comunidade. Então, eles têm vários projetos maravilhosos, desde orgânicos até cozinha, até mães que se apoiam, mães acolhedoras. E aí a gente ouviu o Tião falando isso, a gente falou, gente, as empresas podiam aprender um pouquinho, né, com o Tião, que é que nem sempre ele, como líder, ele sabe o que fazer, sabe? Às vezes, boa parte do trabalho dele é sentar e falar, e aí, esse negócio que a gente estava fazendo, vai dar pé ou não vai dar pé? Como é que tá? Não sei a resposta, por onde a gente vai? Então, talvez, para você que está ouvindo a gente meio já desesperado, né? Porque a gente apontou muitos problemas, um jeito é não tendo a resposta no começo, sabe? Não precisa ter a resposta agora. Você pode só sentar com a sua equipe e começar a mapear qual que é essa empresa dos sonhos, qual que é o sonho dessas pessoas. Se dá para trazer ali um propósito coletivo, sei lá o que você faz, você vende shampoo, você vende roupa, vocês vendem plano de saúde, não sei, mas com certeza dá para ter um propósito coletivo ali dentro da sua pequena equipe. Adorei. Eu comentei, acho que ontem com o Sérgio, que eu aprendi uma pessoa que foi um grande professor para mim, né, que é o Oscar Motomura, com quem eu trabalhei por bastante tempo, que ele falava que quando a gente coloca a equação na mesa, ou seja, a pergunta, quanto mais impossível for aquela equação que a gente quer resolver no coletivo, mais a nossa criatividade trabalha a favor daquilo. Então ele falava, escrevam quais são as equações impossíveis que vocês querem colocar na mesa. E realmente, quando a gente fazia esse trabalho com os líderes, e envolvendo todas as pessoas da base, né, da média gerência, saíam ideias totalmente fora da caixa e muito palpáveis. Então, acho que é um pouco do que você traz aqui, Bela, de tipo, como que é? Vamos construir junto, vamos pôr na mesa e deixar a nossa criatividade também trabalhar a favor desse propósito maior, que daí vem. Até porque a empresa é feita de pessoas, né? Então, se você não colocar elas para pensar junto com você qual é o melhor caminho, volta para aquele modelo super tradicional que é eu sei tudo. Eu mando. Exato. Comando e controle. Obrigado, valeu. Nossa, demais, belas ideias.
Vamos para esse caminho aqui, que é o que eu já estava pensando, galera. Valeu, obrigado de novo. Isabela, deixa eu te perguntar, aonde as pessoas podem te encontrar, hein? No Instagram, a gente está como @ao.oceano. E a gente tem um site, aoceano.org, além do nosso podcast, que é o podcast das emoções, porque ele começou como um podcast investigando emoções na arte, destrinchando músicas brasileiras, trazendo filmes, e hoje em dia a gente está bastante focada na saúde emocional no trabalho, mas sempre com uma abordagem leve, sabe? Para a gente não trazer muita pensação para esse momento, para a gente mais se conectar mesmo com o sentimento do que é cultivar um ambiente de trabalho mais saudável. E uma pergunta rápida. O que é cultivar um ambiente mais saudável para você? É um ambiente em que as relações sejam mais verdadeiras, mas ainda assim não espontâneas. Eu vi isso aí da Denise Fraga uma vez, que a gente não quer muito espontaneidade, porque espontaneidade é você bateu e eu revidei, sabe? Eu quero um respeito, assim, né? Uma relação verdadeira, mas com muito respeito, ancorada num respeito, não numa espontaneidade, porque às vezes eu não gostei do que você falou, mas estava num dia mal, sabe? Como é que eu vou julgar toda a nossa trajetória por um dia ruim seu? Então eu levo isso, assim, como é que eu posso ser muito verdadeira com os outros ao meu redor, mas não despejar os meus descontentamentos ou as minhas emoções, as minhas ações sem lucidez nos outros. Olha, prato cheio, hein? Maravilhoso. Eu tô super satisfeito. Eu, então... E você aí, tá satisfeito também? Isabela matou a pau nessa agora, hein? Maravilhosa. A Bela... Nossa, com muito respeito. Isso Show aí do com chave de bate-pronto, a gente ouro. tá muito para responder agora, né? A rede social fez a gente responder muito rápido as coisas. De Bela, cuidando de você. até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Prazerzaço. Até mais. Valeu.